Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o que influencia as doenças espirituais. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Meu irmão, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo A Oração para a Cura Espiritual. Se você ainda não viu esse vídeo, seria tão importante que você visse, porque para que você pudesse conectar ele com esse, porque os dois deveriam ser um só. Mas por tempo, né, para que fica tempos mais reduzidos e para a gente possa ver com calma, aí então a gente faz dois vídeos. Veja os dois, meu irmão. E se assuntos como esse, né, dom carismático das curas, carismas do Espírito Santo, são do seu interesse, irmão, eu lhe convido, se inscreva no nosso canal, dê o seu like nesse vídeo, compartilha com aquele teu irmão de caminhada. Isso é muito importante para que o nosso canal possa chegar com esse vídeo a outras pessoas, não somente a você. Confio em você e conto com a sua ajuda. Tudo começa então, frequência, culto e sessão de falsas doutrinas e adesão intelectual à sua doutrina. Então a pessoa tem a doutrina cristã, a doutrina católica, é a doutrina que os apóstolos deixaram ao longo de 2000 anos, até hoje nunca mudou. Então está aqui essa doutrina verdadeira. Só que às vezes as pessoas vão pensando de outro modo, sendo influenciado pelo mundo e às vezes se adere até mesmo intelectualmente, ou seja, começa a pensar de acordo com o que pensa a doutrina. Isso é uma influência espiritual. Sincretismo religioso, mistura de visões religiosas que deturpam a fé e culminam numa espiritualidade infantil. É aquelas pessoas que, eu acho bom, pega um pouco lá do Buda, Jesus falou umas coisas legais, o fulano de tal também falou alguma coisa, vamos misturar, vamos fazer um bolo louco aqui. Essa é uma espiritualidade infantil, porque, olha, às vezes até mesmo cristãos têm espiritualidade infantil. Vou te dizer por quê. Imagine você, se alguém fala assim, Jesus, eu quero muito determinada coisa. Você tem que fazer agora, Jesus. Você tem que fazer agora, porque eu preciso, amém? Em nome de Jesus, começa a orar assim. Isso é uma espiritualidade infantil. O autêntico discípulo de Jesus, ele confia de tal forma em Jesus que ele sabe que aquilo que Jesus vai dar para ele é o melhor para ele. Então, ele nem sugere a Jesus o que ele quer, o que ele não quer. Ele apresenta. Senhor, eu tenho vontade disso. Mas se for da tua vontade, Senhor, se isso não me afastar da santificação, conceda-me, Senhor. Porém, se isso me afastar da tua presença, me afastar dos caminhos de Jesus, nem deixe isso acontecer na minha vida. Então, ele confia, sua oração é diferente. Às vezes nós temos essa espiritualidade mais madura, onde a gente entende como Jesus entendeu, né? Se for preciso, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Nós também vamos fazer a mesma oração. Nós vamos entrar na mesma dinâmica. Mas às vezes tem umas espiritualidades aí que provocam o quê? Você tem que pedir para Deus e Deus tem que te ouvir. Quem é esse Deus que se sujeita a toda a vontade e bel prazer das criaturas? Não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nos ama. Esse faz o melhor para nós. E nem que isso seja aquilo que nós queremos. Quem tem espiritualidade amadurecida sabe do que eu estou dizendo. Busca na nova era ou falsas doutrinas água contaminada para matar a sede. Aí na nova era, nesse novo estilo que está por aí, misturando tudo, ele vai lá e vai bebendo de águas envenenadas e o seu interior vai ficando cada vez mais influenciado por essas doenças espirituais. Falta de abertura, virtude da prudência. Que virtude é essa, Ronaldo? É uma capacidade que o Espírito Santo coloca no seu coração, observação com cautela sobre aquilo que você permite entrar na sua vida. Pelas vias do sentido, pela via da leitura, pela via dos vídeos que você vê. Veja mais sobre a virtude sobrenatural da prudência. Vou deixar um vídeo aí para você. Olha só o que 2 Timóteo 4:3-4 vem dizendo. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões, e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão
as fábulas. Que passagem, né, meu irmão? São Paulo está dizendo que muitos cristãos vão se deixar levar por muitos pruridos de novidades que estão tendo pelo mundo. Isso lá naquela época dele, mas aqui não é diferente. Quantas novas doutrinas vão surgindo por aí e quantos cristãos vão se aderindo? Por que se aderem? Porque não conhecem a doutrina verdadeira. E por que não conhece a doutrina verdadeira? Ou porque ninguém os ensina, ou porque ele não se abre, ou porque está tendo alguma doença espiritual, alguma cegueira espiritual, que impede ele de se aproximar da verdade e ele continuar a caminhar na escuridão. Não, quem caminha na escuridão não sabe para onde vai. Jesus precisa agir dentro do nosso coração. E essa passagem ela é tão profética, né? Virá um tempo onde os homens já não suportarão a doutrina da salvação. Aí nós vamos percebendo casais que para se manter casados eles precisam clamar a presença do Senhor, o amor do Senhor, para conseguir amar o cônjuge, para conseguir amar o esposo e a esposa. Mas não, eles não querem fazer isso. Eles querem se afastar. Eles não suportam ter que rezar. Não, por quê? Porque aqui dentro do interior, aquele Espírito Santo que precisa fortalecer, que precisa dar a virtude da caridade para nos fazer amar, nós não queremos. Nós queremos o mundo. Nós queremos aquilo que o mundo oferece, apesar de ser passageiro, apesar de não prometer uma alegria autêntica, mas nós queremos. São Paulo está dizendo isso. Essa influência espiritual que vai fazendo isso, olha só, levado pelas próprias paixões, olha o tamanho da prisão espiritual que a pessoa vive, né? Do tamanho da opressão, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Ajustarão mestres, não é nem ajuntarão, né? Ajustarão, ou seja, não, esse serve, não serve, esse eu gosto, aquele eu não gosto. É assim. Até hoje na igreja tem gente que não quer ter o Papa como Papa. Incrível isso. Né? Tem alguns aí que falam que o último Papa é Pio XII. Esse Papa que está aí não está. A gente vai ajustando mestres para nós. Nós escolhemos. Não é Deus que ordena, não é Deus, não é o Espírito Santo que sopra conforme Ele quer, onde Ele quer. E nós temos que seguir esse vento. Né? Nós temos que ouvir a voz do Espírito. Mas nós não queremos ouvir, porque a nossa voz é diferente. A gente vai ouvir. Padres às vezes fazem assim, cristãos fazem assim, não os cristãos fazem assim. É uma prisão espiritual do qual é necessário apenas o Espírito Santo e Jesus para libertar. Não há argumento que vai contra essas pessoas. Não vai. E é isso que o São Paulo vive. Virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. A gente que confunde isso. Tá vendo? Tá falando que é a doutrina tradicional que tem que estar seguindo. Não. A doutrina da salvação quem dá é o próprio Espírito Santo. Ou você quer falar para Pedro e Paulo, que quando estava lá em Jerusalém evangelizando e com sucesso, vamos dizer assim, pregava, convertia 3.000 pessoas e tinha algumas perseguições. Enquanto o Espírito Santo não começou a perseguir de morte, a começar por permitir que eles foram perseguidos de morte, a começar pelo Estevão, eles não saíram de Jerusalém. Mas quando começou a perseguição, eles saíram. E aí então a boa nova é levada para outros lugares. O Espírito Santo provoca nós a sairmos do nosso lugar. Mas há pessoas que não compreendem isso. Há pessoas que pensam que pode colocar o Espírito Santo num copo e falar assim, quando for oportuno eu tiro você do seu copo. Mas fica aí, gente. Não vai ficar soprando muito não. Deixe do jeito que está. Não pode mudar nada. Esse não conhece a dinâmica do Espírito Santo. Sopra onde quer. Você só ouve o ruído. Quem nasce de novo sabe como é que é nascer do Espírito. Você não faz mais a sua vontade. As coisas não são mais do seu jeito. Conhecer o problema da pessoa atribulada e por que está naquele estado, né, gente? Se tomem a causa, sempre é importante você perguntar. E nessas perguntas você já vai orando pelo discernimento dos Espíritos. Ter vida de oração, penitência e jejum. Um ministro de cura, ele é uma pessoa que já entendeu essas coisas. Sem oração, sem a comunhão com Deus, não dá. Viver sobre o senhorio de Jesus. Conhecer que o nome de Jesus é poderoso. Olha lá em Filipenses 2:10, esse versículo no qual nós somos convidados a viver como um discípulo autêntico de Jesus. Como alguém que sabe que não é nada.
É Jesus que é tudo, né? Ele já entendeu. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus falava isso para os discípulos. Então nós somos os galhos, né? Nós somos os ramos. Nós não somos a videira. Nós não podemos nada, mas o nome de Jesus pode. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 409, diz assim: inserido nessa batalha, o homem deve lutar sempre para aderir-se ao bem. Ele não consegue alcançar a unidade interior senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Tá vendo? A oração por libertação, o Catecismo já está dizendo, é uma oração de luta. Eu não sei se você conhece o Padre Gabriele Amorti, ele tem alguns livros onde ele fala de exorcismos que ele fez. Esse padre era um exorcista do Vaticano. Rapaz, você vai perceber que era uma luta de verdade. Lutinha aí do Rock Balboa não chega nem aos pés. A luta que você vê aí do UFC não chega nem aos pés do que é uma luta espiritual. Não chega nem aos pés. Por isso você vai percebendo a força que é a força do demônio quando atua sobre o ser humano. E se o ser humano não ter a fortaleza vinda do Espírito Santo, ele não consegue se libertar. Amém? Ao participar do grupo da renovação, você encontra pessoas que podem lhe ajudar na cura espiritual, assim como formações mais profundas e pontuais. Gosto sempre de reiterar que os nossos vídeos são para dar um start nesse interesse que você tem, né, nessa orientação que você está tentando buscar. Mas aqui não está toda a profundidade. Toda a profundidade você vai encontrar nos grupos de oração na renovação carismática. Amém, meu irmão? Vamos terminar aqui com uma oração de Santo Afonso de Ligório. Dá-me de beber a água dos teus dons, ó Espírito Santo, advogado, luz dos corações e Pai dos pobres, amor de Deus e santificador da igreja. Dá-me de beber a água dos teus dons. Minha alma é terra seca que não produz mais que espinhos e abrolhos. Não permitas que eu vá beber água contaminada. Rega o meu coração em tempos de seca. Que o tédio não sufoque nem mate a vida que me infundes. Vem, Espírito Santo, enche-me dos teus dons. Ó fonte de água viva, inunda-me com o teu caudal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, irmão.